Enquanto Carluccio continua resistente, o Centrão e aliados pressionam ainda mais Bolsonaro, aumentando as tensões dentro da campanha. Porque enquanto Lula já tem vice, já tem diretrizes de plano do governo, Bolsonaro não tem absolutamente nada. E tem me chamado a atenção essa resistência do Carluccio. E eu começo a desconfiar que não seja simplesmente uma briguinha por poder e influência. Eu começo a desconfiar desse comportamento do Carluccio, que talvez o Carluccio ele esteja interessado em grana da campanha. Mas coloque nos comentários, você acha que eu tô viajando com esse possível interesse suspeito e ilegal do Carluccio? Ou ele só tá preocupado com possíveis traições junto ao papai? Deixa o like, também envia um superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E a campanha do Bolsonaro hoje, ela tá muito pressionada porque o presidente não consegue reagir nas pesquisas. E a comunicação do presidente tá uma grande confusão porque hoje ela tá dividida entre 3 pessoas. Uma delas é o Carluccio, depois tem o Duda Ribeiro, Duda Souza, uma coisa assim, que é um marqueteiro colocado pelo PL, e um terceiro marqueteiro que foi o responsável ali pelo marketing, pela propaganda lá do Aliança pelo Brasil. Lembram do Aliança pelo Brasil? O partido que Bolsonaro tentou colocar na jogada, mas não conseguiu. Então, existem essas 3 pessoas lá. O Carluccio queria o controle total da comunicação do Bolsonaro, porque na visão de todo mundo significa ele e o Bolsonaro, ele foi o grande responsável pela vitória em 2018. Só que o PL queria alguém mais experiente do que o Carlos e colocou 2 marqueteiros. Inclusive, o próprio Flávio Bolsonaro preteriu o Carluccio e ficou ao lado do Centrão. E isso pode ter reaberto feridas antigas da relação dos dois, e quando começaram a sair as peças publicitárias para a televisão nos comerciais da novela Pantanal, o Carluccio foi e começou a alfinetar os marqueteiros, inclusive o Flávio, que respondeu e criou uma briga entre os 2 irmãos na campanha do Bolsonaro. O link está, obviamente, aqui no card para que você possa entender tudo isso. E o Carlos, ele tem causado confusões. Daqui a pouco a gente fala dessas inserções na novela Pantanal porque elas são importantes, mas o Carlos vai contra. E ele não quer unificar a comunicação da campanha do Bolsonaro. Ele está resistente com relação a isso. O que é muito estranho, porque se ele é todo esse gênio do marketing, ele deveria entender a importância dessa unificação na comunicação. Já fiz vídeo dessa resistência do Carlos, o link tá aqui no card. Mas para ser bem didático com vocês, a comunicação ela precisa passar a mesma mensagem independentemente do veículo de comunicação que ela está, do meio que ela está. Então se a propaganda vai ser na televisão, no rádio ou na internet, ela precisa passar a mesma mensagem. Pode ter formas diferentes, mas a mensagem tem que ser a mesma. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo fictício do McDonald's. Na televisão, o McDonald's pode falar o seguinte: coma McDonald's. Mas na internet, o McDonald's pode fazer o seguinte: coma Mac. São coisas diferentes que transmitem a mesma mensagem, só que estão adaptadas ao público. O público da televisão é um, então a linguagem é uma, e o público da internet é outra. A linguagem tem que ser também diferente. Só que eu acredito que o Carlos saiba disso. Mas ele está criando tanta resistência que eu começo a suspeitar de outras coisas, como eu suspeito que você ainda não está inscrito, então se inscreva no canal enquanto eu limpo aqui o meu cabelinho, porque tem um fiapinho aqui nele. Limpei. Qual que é a grande questão, pessoal? Partindo do pressuposto que o Carluccio ele é todo esse gênio do marketing, como o Bolsonaro o coloca, então ele tem que saber que a comunicação ela tem que ser segmentada. Não pode concentrar somente na internet. Você tem que distribuir, você tem que colocar uma inserção na televisão, uma inserção no rádio, um panfleto, na internet. Só que o Carluccio está querendo concentrar somente na internet. E ora, isso tá estranho, porque ele deveria saber isso. Qualquer aluno que faz um curso de administração, por pior que ele seja, sabe a respeito desse básico do marketing. O Carluccio não sabe? Ora, para lá! O Carluccio não sabe que você precisa segmentar a sua comunicação e colocar as suas ações em diversos meios de comunicação? Isso é muito estranho. E para piorar, é ainda mais estranho, porque se o Carluccio é esse gênio todo do marketing, ele sabe, ou ele deveria saber, que quem assiste televisão hoje é classe C e classe D. Quem trouxe essa informação foi o Léo Dias. E o homem é o Léo Dias, o homem mais poderoso do Brasil. Se ele quiser acabar com a sua vida, ele vai acabar, porque ele vai ter algum print de conversa sua, ele vai expor na internet e acabou a sua vida. Mas o Léo Dias falou, hoje quem vê televisão é público C e D. Então quando o Bolsonaro faz uma inserção publicitária na novela Pantanal, no intervalo da novela Pantanal, que tá bombando hoje, eles estão fazendo o certo em termos de comunicação. Porque quando você pega o Datafolha, quem rejeita mais o Bolsonaro? A classe C e a classe D, principalmente.
porque foram os mais afetados pela pandemia, foram os mais afetados são os mais afetados pela inflação, e saiu uma reportagem hoje na Folha de São Paulo mostrando que, olhem só esse número, 63%, mais da metade, 63%, são praticamente 3/4 da população brasileira falam que passam por dificuldades financeiras e não recebem o suficiente. E metade da população brasileira é pobre. Então a comunicação entre a novela Pantanal tá certa, mas por que o Carluxo é resistente com relação a isso? Não faz sentido, a não ser que ou ele seja muito birrento, não quero, não vai porque eles vão querer trair você, papai. Ou porque existe outro interesse aí por parte do Carluxo de querer concentrar toda a comunicação na internet. E você não pode ter outro interesse, você tem que se inscrever no canal. E o que eu tô falando? Eu tô aqui partindo do pressuposto que o Carluxo, ele sabe tudo isso que eu estou falando, porque com certeza ele tem essas informações, ainda mais municiado por pesquisas internas do partido, que mostram que o Bolsonaro tem que reverter 2 pontos, senão a derrota é inevitável, e esses 2 pontos são rejeição entre o público feminino e melhora da economia. Se você coloca na novela, que é assistido por muitas mulheres, você está tentando mitigar essa parte aqui. Agora, o Carluxo sabe. Por que ele não quer? Por que ele quer concentrar somente na internet? Será que o Carluxo ele quer concentrar na internet para poder, na hora que houver o pagamento para as empresas de disparo em massa, para o pagamento das empresas virtuais, ele possa provocar um superfaturamento na campanha e depois pegar por fora? Será que esse é o interesse do Carluxo? Tô criando essa hipótese, porque não faz sentido ele criar tanto problema na campanha. Ele só pode ter um outro interesse aí, obscuro, porque se ele é esse gênio de marketing, ele sabe tudo isso, mas ele continua provocando problemas na campanha do pai. Ele é uma resistência interna. Ele não quer fazer o que os aliados do Bolsonaro querem que ele faça, e que o irmão dele quer que ele faça. Ele cria problema. Então a única hipótese aqui que eu crio, viável, porque ele quer que o pai perca, a única hipótese que eu crio aqui é que ele tem interesses obscuros, interesses ilegais com o dinheiro vindo da campanha. Desvio, coisas do tipo. Porque é muito problema que ele está causando e é muito problema que você me causa se você não se inscrever. Enquanto isso, o próprio PL e o Centrão pressionam o Bolsonaro. Porque não tem mais tempo. Nós estamos a menos de 100 dias do pleito. O Bolsonaro nem vice tem. O Lula já tem um vice, que é o Alckmin, já tem diretrizes de plano de governo. Mas tá ruim, o pessoal tá criticando. Pô, mas tá criticando, mas tá se ajeitando. Não pode falar a revogação da reforma trabalhista. Não, então a gente muda o nome. O que nós vamos fazer? Vamos detalhar melhor isso. Quais são os pontos que estão causando problema com o mercado financeiro? Esses são os pontos. Quais são os pontos que estão causando problema com a população brasileira? Esses são os pontos. Tem um lance lá do Eduardo Suplicy da insatisfação. Tá, o que está acontecendo? Então a campanha do Lula, ela já está na frente. O Lula lidera as pesquisas. Como você viu no Datafolha, o link está aqui no card. Lula está liderando no primeiro turno. Praticamente já derrotou o Bolsonaro. Não tem mais como o Bolsonaro virar o jogo. Ainda mais agora que a campanha está ruim e o Bolsonaro está muito atrás. Então o Lula lidera, está na frente, já tem um vice. Já tem um plano de governo estruturado, já basicamente sabe quem vão ser aqui ou ali os ministros, tá passando o chapéu, conseguindo doações de campanha, enquanto o Bolsonaro tá patinando. Então há essa pressão. E o fato novo que o Carluxo... Quem que é o vice? Antes de falar, quem que é o vice do Bolsonaro? Não tem. É Tereza Cristina uma hora, depois é o Walter Braga Neto outra hora, não tem vice. Qual que é o plano de governo? Vai ter privatização? Não vai ter? Ninguém sabe. Tem lá o problema do Milton Ribeiro, que foi a hecatombe, né? O governo Bolsonaro esperava que houvesse uma hecatombe, uma virada de mesa, uma tapa na mesa jogando tudo pra cima pra poder tentar virar o jogo pra cima do Lula. Porque no quadro que está, somente uma hecatombe, uma facada, uma prisão possa virar o jogo. E aí o que aconteceu? Houve a prisão. A prisão justamente do Milton Ribeiro. Então a hecatombe já aconteceu, mas para o lado do Lula, contra o Bolsonaro. Porque o ministro foi preso, e aí nós tivemos a informação que a Polícia Federal gravou conversas do ministro com possível interferência do Bolsonaro. E a oposição está até discutindo se vale ou não vale a pena abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Porque a Polícia Federal está com birrinha do Bolsonaro porque ele não concedeu o aumento. E nós falamos que isso iria acontecer. Já expliquei, o link está aqui no card. Bolsonaro prometeu aumento para os servidores, não deu aumento, e aí sofre agora as consequências. E a campanha patina, não apresenta ninguém, não tem um projeto. O Carluxo parece que também não está muito interessado na Tereza Cristina, quero o Braga Neto, também fiz vídeo, o link tá aqui no card. Então patina a campanha, não dá. Simplesmente não dá. E os aliados pressionam, enquanto isso o Centrão, o PL, retira dinheiro da campanha do Bolsonaro, deposita dinheiro na campanha dos deputados federais, também tem vídeo explicando, o link tá aqui no card. E o Carluxo provocando cada vez mais problemas. E por conta desses...
Olha só todo esse panorama, pessoal. Se nós que estamos de fora temos consciência disso, o Carlos não tem. Então, vendo o tanto que ele prejudica a campanha do pai, nós só podemos ter essa hipótese. Ele tem algum tipo de interesse, ele deve ter algum tipo de interesse obscuro, ilegal, para querer concentrar toda a comunicação da campanha do Bolsonaro em torno dele. Só pode ser. Porque vai atrapalhar tanto assim o pai como o Carlos está trabalhando. Se não fosse o Carlos, a campanha já estava uniformizada na comunicação, já poderia ter escolhido um vice. Essa história da CPI da Petrobras, inclusive, foi uma ideia do Carluccio, e ele sabe que essa história da CPI iria prejudicar o Costa Neto e também o Ciro Nogueira, porque iria abrir velhas feridas da Lava Jato e do Petrolão, e o Valdemar Costa Neto foi réu disso tudo, mas ele não tá nem aí. Ele é a fonte de todos os problemas. Por isso que a gente desconfia dos interesses dele.